Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria nós estarmos aqui hoje começando uma série de entrevistas. E não poderia ser diferente. Hoje nós recebemos aqui Dom Marco Aurélio, bispo da Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, nosso bispo, e vamos falar sobre vocação. Assim como todos nós temos um chamado, hoje o tema é sobre vocações. A nossa vida religiosa, o chamado em geral, e por isso acolhemos o senhor Dom Marco com muita alegria aqui em nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve e deixe seu like. Muito obrigado, Padre William, pela sua acolhida. Com muita alegria eu venho para participar desse diálogo, dessa conversa sobre a temática da vocação, que é tão importante na vida de todos nós. O nosso relacionamento com Deus depende muito de nos reconhecermos como vocacionados, chamados por Deus. Dom Marco, nós queremos saber como começou a vocação, melhor dizendo, o chamado do senhor, como que se deu, melhor, de onde o senhor vem? Ótimo. Eu sou oriundo lá do extremo sul de Minas, de uma cidade chamada Ouro Fino. Sou filho de uma família de 3 irmãos, minhas 2 irmãs mais velhas do que eu sou o último filho da família de meus pais. Dom Marco, o chamado, para o senhor, o que é o chamado? O que é uma vocação para a vida religiosa? Então, o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com a dimensão vocacional, porque é essencial para a nossa fé nós entendermos que sempre a iniciativa é de Deus. Deus nos ama e porque nos ama, nos chama. Então, a nossa vivência como cristãos deve ser entendida sempre a partir do chamado, da iniciativa de Deus. A nossa tarefa, a nossa responsabilidade em relação a tudo que o Senhor nos oferece, a própria vida é uma vocação, é nós respondermos de maneira gratuita, de maneira generosa e também de maneira agradecida. Aquilo que somos, aquilo que vivemos é graça de Deus, é vocação. Dom Marco, vamos dizer que a vocação, aquela pessoa vocacionada, ele tem uma dúvida. Diante da dúvida, na concepção do senhor, qual que é o caminho? Eu estou na dúvida, não sei por onde ir. Isso é para todos os chamados, vamos assim dizer. Mas existe um momento que a gente fica numa extrema dúvida. O que eu faço? Eu vou, não vou? Como que, diante de uma dúvida de vocação, o que eu devo fazer? É muito bom a gente recordar as vocações bíblicas, como que aconteceu o chamado de personagens da Sagrada Escritura que ajudam a gente a refletir, trazem luz para nós de como refletir sobre a nossa vocação. A dúvida, ela é importantíssima. Não existe, de fato, um processo vocacional sem a dúvida. A dúvida é o momento do discernimento. Se a pessoa ela não se sente, em algum momento da vida, numa encruzilhada entre pelo menos 2 possibilidades, às vezes até mais, então, de fato, ela não está fazendo uma experiência vocacional. E se vocação, a palavra vem do verbo latino vocare, chamar. Bom, se tem alguém que me chama, eu tenho que dar uma resposta. E essa resposta, ela está ligada ao meu gosto, ao meu jeito de ser, às minhas opções, o que eu pretendo da minha vida. Deus não impõe nada para a gente, não. Nós
temos a liberdade de escolhermos. Né? É escolha minha, é responsabilidade minha fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora, diante do chamado, manifestado pelo arcanjo Gabriel, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora discerniu e tomou a decisão de viver, de fazer a vontade de Deus. Então, a resposta dela, ela foi muito pronta, mas ela enfrentou muita dificuldade. Ela tinha noção do que representava dizer sim a Deus. Tanto que ela fala, ela é uma jovenzinha que fala, mas como é que eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? E ali, conhecer no sentido físico. Ela era noiva, prometida em casamento. Então, como é que eu posso ser mãe se ainda não coabito com o meu futuro marido? Demonstrando que ela estava consciente e das dificuldades que é aquela sua opção, mas independente das dificuldades, ela se dispõe. Com relação ao discernimento, Padre William, eu estava me lembrando também da vocação do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi chamado por Deus ainda jovenzinho, e ele vai dar testemunho certamente muito mais tarde, com todo um processo feito, quando ele vai contar sua vocação no início do livro, ele diz que ele se entende chamado por Deus antes de ter sido formado no ventre materno. Então, a fé desse homem é que desde todo sempre Deus pensou nele e, amando-o de uma forma muito especial, falou assim: olha, você vai ser meu mensageiro, você vai ser profeta entre todas as nações, é isso que eu quero de você. Então, dúvida é essencial para a vocação. É preciso ter dúvida e é preciso não conviver com ela, enfrentá-la e fazer o seu discernimento. E é lógico que a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, a busca de espiritualidade, ela vai facilitar enormemente o processo da resposta vocacional. Dom Marcos, o senhor acredita que hoje a gente tem o mundo foi avançando, a sociedade mudou, a contribuição da família no passado, é lógico que hoje também, não é um maior impulso nas vocações, porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, as famílias davam-se da melhor forma dessa questão da vocação sacerdotal, religiosa. Havia uma intenção muito clara, às vezes, de rezar mais pelas vocações. Eu acho que a família era diferente. Fica muito difícil da gente falar que era melhor ou pior, porque o contexto era outro. E naquele contexto do passado, a família atuava de uma determinada forma e procurava auxiliar, na maioria dos casos, auxiliar. Mas a gente sabe de vocações assim que encontraram na família muita dificuldade, muita resistência também. E às vezes é o que precisava ser. Às vezes a resistência é que vai criar capacidade depois da pessoa de ter firmeza, porque desde o nascedouro da vocação ela encontrou empecilhos, dificuldades e conseguiu enfrentar esses empecilhos e essas dificuldades. Então eu vejo isso. E a vocação, ela é um mistério,
A gente não sabe, eu tenho a minha experiência, você tem a sua história vocacional, mas a gente não sabe muito bem como é que esse processo se deu. De repente, a gente foi tomando consciência de que se sentia chamado por Deus, porque nós vamos ter chamados nas situações mais adversas. Eu conheci, por exemplo, um monge, um norte-americano, que ele nasceu judeu. Nasceu judeu e o pai se tornou maçom, e sendo maçom, todo maçom ganha um exemplar dos evangelhos. E ele guardou aquilo porque, embora fosse judeu, né, ele guardou aquele exemplar, não sei se dos evangelhos ou do Novo Testamento. E o menino de 11, 12 anos, muito curioso, tomou como missão descobrir aonde que o pai escondeu, que ele tinha curiosidade de ler. E no final de semana em que a família foi visitar amigos, ele ficou em casa e foi procurando até encontrar debaixo das meias, na gaveta de meias e cuecas do pai, ele encontrou e no final de semana ele leu o Evangelho de Mateus e ele falou que naquele final de semana ele se tornou cristão. E levou 7 anos para pedir o batismo. Só com 19 anos ele se fez batizar, depois de um ano já maior de idade, porque encontrou uma enorme resistência da família, natural, é compreensível isso, porque é uma família de judeus norte-americanos. E depois de se tornar cristão, decidiu consagrar sua vida a Deus e então dava aquele testemunho belíssimo de uma vocação extremamente complicada, em que a família atuou de forma importante, porque se não fosse o pai ter aquele exemplar, aquilo foi oportunidade. Deus tem seus meios, que às vezes a gente desconhece, a gente quer criar uma matemática aí, mas... Não tem jeito, porque é uma experiência única. Não tem jeito de dar uma receita para ninguém. Aliás, tem condições da gente aconselhar, de apontar caminhos, mas sempre vai ser uma experiência de vida. É no decorrer dos fatos, dos acontecimentos, muitas vezes a participação da gente na igreja. Eu ouço alguns dizerem assim, quando eu era pequenininho eu brincava de celebrar a missa. Comigo não teve nunca isso, eu jamais na minha infância pensei em ser padre. Minha casa era visitada por freis capuchinhos, nunca me trouxe nenhum interesse a presença desses freis na minha casa. Frequentava, pertinho de casa era a capela de Santo Antônio. Quando eu estava na adolescência, o pároco me convidou para que eu o acompanhasse nas missas das comunidades rurais. E quando eu vi a maneira de ser daquele homem, a dedicação, a alegria com que ele servia o povo de Deus, as comunidades rurais, aquilo me impressionou demais e me fez repensar. Eu, como adolescente, já tinha projetos. Eu quero ser, eu vou estudar em tal lugar. E, de repente, aquilo tudo caiu por terra, porque o testemunho, o exemplo de vida falou, não é isso que eu de fato queria, é isso que eu quero ser feliz que nem esse homem demonstra ser. Então, essa é a minha história, pode não ter nada a ver com tantas outras histórias. Porque nesse contexto, eu acho que todo mundo está procurando ser feliz. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, procura ser feliz,
E a vocação, se você tem vocação, você tem sentido. Uhum. Você tem uma vocação específica, você vai caminhar, você vai alcançar. Então, essa busca desenfreada de felicidade, na verdade, a gente precisava perguntar para que eu vim nesse mundo, né? Qual é a vocação que Deus me deu? Já é um caminho da gente de uma resposta. É, é. E Deus é um pai amoroso, né? Deus é um pai que não quer forçar a gente a nada. A vocação primeira, ela é um caminho, né? Mas eu sempre terei a liberdade, jamais eu serei forçado a nada. E a gente precisa desmistificar essa questão de que Deus chama as crianças e os adolescentes. Deus chama a vida inteira. A vida inteira eu sou vocacionado, a vida inteira eu terei de fazer discernimento. Basta escutar. É lógico que com o passar do tempo, a vida nos direciona para algumas coisas e começa a haver certos limites. Mudar de direção depois de um determinado tempo é muito mais difícil, muito mais exigente. Por isso que eu gosto muito, você está numa paróquia de Santo Antônio, eu gosto demais de Santo Antônio, porque ele é, para mim, um modelo de vida. Santo Antônio era cônego regular de Santo Agostinho, um homem muito estudioso, muito bem formado para a época. Ele tinha uma formação teológica apurada e pediu para ser transferido de Lisboa para Coimbra, porque a família dele era uma família abastada, uma família que tinha status, e ele tinha medo da família interferir na sua consagração de vida. E lá em Coimbra, o convento dele recebe 5 freis, 5 freis franciscanos, comecinho da ordem franciscana, e eles pedem pernoite, porque eles estavam indo para o norte da África para anunciar o evangelho aos mouros. 6 meses depois, esses 5 freis passam de novo no mesmo convento, só que em 5 caixões. Os 5 foram martirizados. Santo Antônio, quando viu aquilo, Fernando era o nome dele de batismo, Padre Fernando, quando viu aquilo, falou: é isso, eu quero ser missionário, eu quero dar minha vida pelo anúncio do Evangelho. E depois de já ser um padre, já ser uma pessoa consagrada, redireciona a própria vida, ele se fez vocacionado, ele se permitiu ser chamado por Deus mais uma vez. Nunca conseguiu, porque chegou na África, depois de se fazer franciscano, logo ficou doente, logo pegou malária, teve que voltar para a Itália e a missão dele foi completamente diferente. Foi esse grande pregador da palavra de Deus, um homem de uma ação social fantástica. O pãozinho de Santo Antônio é por causa da sua preocupação que os pobres, não faltasse aos pobres o pão necessário para o próprio sustento. Então, Santo Antônio ensina para a gente, dá esse testemunho muito atual. Um homem do século XIII consegue ser atualíssimo. Olha, hoje Deus está te chamando, hoje Deus pode pedir de cada um de nós uma coisa nova e diferente, e eu preciso ouvir o chamado de Deus. E eu posso dizer sim ao Senhor: eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Dom Marco, essa questão da vocação tardia, como que no Brasil hoje, né? Eu lembro que na minha época de formação já estava limitando, eu estou falando agora para a vida sacerdotal, né?
no passado, há 10 anos atrás, já se falava um pouco da redução desse tempo de idade, até porque tem que se estudar 9 anos, né? A formação nossa aí em torno de 8 anos, né, Domar? Na verdade, é o ano propedêutico, mais 3 de filosofia, 4, mais 4 de teologia, 9, e mais o ano de síntese vocacional, por volta de 10 anos. Até a ordenação presbiteral hoje são 10 anos 10 de anos. formação. Então, na verdade, não existe uma idade mínima, né? Não existe. Não existe. E nem máxima. Isso, não existe não. Existem especificidades. Hoje, a gente evita que, ou a maioria das dioceses, na nossa diocese, a gente não quer que um adolescente entre para o seminário. A gente prefere que ele faça uma caminhada vocacional junto da família e junto da comunidade de fé. E procura, se esforça por dar um acompanhamento a esses vocacionados. Mas entre no período da juventude, que ele faça esse caminho de entrada para o seminário. O senhor é da época do seminário menor. Eu ainda peguei esse tempo. Eu fiz o que hoje se chama ensino médio, já dentro do seminário. E na época não existia o propedêutico. Já fazia era a parte. Terminado o ensino médio, começava direto a filosofia, assim eu fiz. Tanto que com 25 para 26 anos eu fui ordenado padre. Bem cedo. Bem cedo. Eu me tornei pároco, eu acho que não tinha, ou logo fiz 30 anos. Com 30 anos já era pároco, já tinha 4 anos. Com 30 anos já tinha completado, porque foram 4 anos, 3 anos em Brasópolis e 1 ano em Jacutinga, como vigário paroquial, 4 anos, e daí assumi a minha primeira paróquia. Mas esse é um outro tempo. Eu vejo que a minha história, se fosse para começar hoje, ela teria que ser um pouco diferente, porque não só a família mudou, mas também o desenvolvimento psicológico dá-se mais prazo para esse desenvolvimento acontecer. Nós estamos custando amadurecer no caso Um pouco mais. E não podemos fazer juízo a respeito. É uma diferença, é um condicionamento humano, essa realidade é natural, isso é bem natural, e por isso a gente espera e tem acompanhado, quando o vocacionado é um pouco mais jovem, a gente pede um pouco mais de paciência e assiste e acompanha, para que ele possa entrar um pouco mais amadurecido. Em contrapartida, depois dos 30 anos, a pessoa ela consolida a personalidade. Então, quando o vocacionado é chamado por Deus mais tarde, ele vai ter que assumir a dificuldade que terá de assumir as propostas da formação, de incorporar as propostas da formação e tornar aquilo vida para ele. Que é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Não é impossível. Não, mas é mais difícil. Nós nunca somos seres acabados. A gente pode aprender alguma coisa a mais. Agora, não é tão fácil quanto no período da juventude. É o período ideal para se responder ao chamado à vocação sacerdotal. Entendi. Agora, essa dificuldade, o senhor vê assim que hoje nós... Qual que é a dificuldade maior, o senhor vê, da juventude para aceitar, né, o começo do processo? Só acho que é a questão de querer viver um pouco mais, depois pensar na vocação definitiva,
Ou o senhor acha que isso é global do tempo que nós vivemos? A juventude, de uma forma geral, está postergando para mais tarde, deixando para mais tarde para assumir compromissos, né? Especialmente compromissos definitivos, compromissos que empenhem mais tempo. Então, é natural, então, hoje nós recebemos jovens com um pouco mais de idade do que no passado. É natural isso daí, né? Então, não é só para a vocação sacerdotal, para assumir uma profissão, para concluir um processo de namoro e iniciar uma vida matrimonial, está se buscando um pouco mais tarde. Então, essa é a realidade. E isso não impede, isso não atrapalha nenhum processo vocacional. É preciso a pessoa ter disposição ao ouvir o chamado de Deus, discernir o chamado de Deus, responder generosamente. Esse anseio que nós falamos há pouco sobre que o ser humano tem de felicidade, nós encontramos a nossa realização pessoal e, desta forma, vivemos a felicidade quando a gente discerne a vontade de Deus e a vive da melhor forma possível. Não, Marco, eu tenho uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm em casa: o porquê que se precisa fazer filosofia no processo de formação? Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, teologia a gente entende, né? Mas o porquê que a igreja introduz a filosofia no pensamento do candidato? O que isso traz de bons resultados para a vida religiosa? Esse modelo de formação é fruto de uma larga e longa experiência da igreja. O seminário não existiu sempre. O seminário é algo que, a partir de um determinado momento na história, se percebeu que, para formar o sacerdote, era preciso trazer o vocacionado para um ambiente que ele se colocasse totalmente voltado para o estudo e dentro de uma comunidade vocacional, numa comunidade de pessoas que se sentem chamadas. Bom, também se percebeu que para melhor aproveitamento dos estudos teológicos, ter o estudo da filosofia abria a mente da pessoa, a pessoa adquiria recursos melhores de reflexão através das ciências filosóficas. Então, a filosofia, não que ela seja uma ciência dependente da teologia, ela não depende de nada da teologia. Ela é uma ciência própria, bela, e nós temos na igreja grandes pensadores no campo da filosofia. Mas para a formação sacerdotal, ela exerce um papel propedêutico, preparatório. Ela melhora a qualidade de estudo, de reflexão, quando o candidato, depois de ter estudado 2, 3 anos de filosofia, inicia a teologia, ele tem muito melhores condições de assimilar os conteúdos e causa uma certa crise até, porque muda o objeto a ser estudado, a metodologia, o método usado muda. Então, há uma certa crise, mas logo o candidato vai aprendendo a teologia de uma forma muito mais bem aproveitada. Porque a igreja também é sábia, né, Dom Marco?
Eu acredito que nós, depois que estudamos a filosofia, apesar da crise que vem, naturalmente, no campo das ideias, a gente começa a compreender melhor a teologia, ela fica mais leve, né? Ela fica mais leve, porque se abre, apesar de ser objeto diferente de estudo, mas nós vamos com a bagagem agora muito melhor para a teologia. Também depende de cada um. Sim. Né? Eu tive colegas e já vi muitos que se fascinam, adoram a filosofia e depois querem continuar estudando, fazendo mestrado, doutorado em filosofia. Né? Mas a maioria de nós realmente é dessa forma. Né? Há uma certa resistência, enfrenta, vence a filosofia e quando chega para a teologia, daí, nossa, é isso mesmo, é tudo que eu queria e começa a se entusiasmar porque a gente faz o estágio pastoral nos finais de semana e a teologia começa a oferecer material para a gente, já começar a trabalhar em assessorias, cursos, palestras que os padres pedem para a gente e também acompanhamento de pastorais, acompanhamento de comunidades, a gente faz com melhor qualidade porque a teologia nos dá material, nos dá subsídio, nos dá fundamento para desenvolver um trabalho pastoral. E, Dom Marco, a nossa diocese hoje já tem quantas paróquias? Nós temos 51 paróquias e, se Deus quiser, no início do ano que vem, nós criaremos a 52ª paróquia, uma paróquia de São Francisco em Timóteo. E nós temos quantos padres hoje em torno aqui na nossa diocese, com os religiosos? Nós temos 60 e poucos sacerdotes diocesanos, 63, 64, 23 religiosos. Né? Então, quase 90 presbíteros a serviço do povo de Deus nessas 52 paróquias. E aí, na verdade, de comunidades, mesmo dessas 50, se criasse 52, quase 600 capelas. Isso, por volta de 600 comunidades. Nessas 51, daqui a pouco 52 paróquias. Mas nós temos também um novo corpo clerical, que são os diáconos permanentes. Que nos ajuda muito. Isso. E temos 45. Há uma distribuição razoável, mas existem várias paróquias sem diáconos e nós teremos uma próxima turma que buscará enfrentar especialmente essas lacunas, aonde não existem, para ver se tornamos o diaconado permanente tão presente nas paróquias da diocese como nós temos os presbíteros padres. Nós estamos chegando ao fim e eu agradeço ao Dom Marco por estar conosco, agradeço você que nos acompanha em todas as redes, nos canais, e que possamos estar aqui todos os dias na oração do dia, mas também semanalmente nós vamos trazer novidade a vocês. Dom Marco, muito obrigado. Eu gostaria de terminar hoje só dando uma bênção a todos que nos acompanham e a nós que aqui estamos, que vamos produzir conteúdos para a igreja. Muito obrigado, Padre William, por essa oportunidade de responder e de refletir com você e com você que está nos assistindo sobre essa temática importante, essencial para a vida, que é a vocação. E com muita alegria, eu espero que esses encontros semanais sejam muito úteis, especialmente para você que está e que ficou com a gente até o final. Vamos então rezar, pedir que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos aqui de volta na semana que vem.